Oi, oi, sotaque cruzado. Hoje a gente tem uma convidada super especial, Ana Matoso, Oi. estilista carioca que vem dando seu nome agora também internacional. Apesar de contas, ela tá aqui no sotaque cruzado, né, gente? Tomara. Ana, fala pra gente, como é que começou o mundo da moda dentro do seu mundo? O mundo da moda pra mim começou, acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, né? E eu sempre gostei muito de moda e eu comecei desenhando eu lembro que eu tinha uma pastinha e eu comecei a desenhar muitos vestidos, que eu era apaixonada por vestidos e todos volumosos. E eu desenhava e eu botava ali pra mostrar pra família inteira. A minha avó, ela era costureira, então ela também tinha uma máquina e isso foi muito especial pra mim, né? Porque ela é uma das minhas maiores referências, né? E eu também desenhava e fazia as roupas das minhas bonecas, das minhas Barbies, das minhas Polis, das minhas bebês. Então, o mundo da moda começou muito pequena, com esses dons. Eu acho muito legal porque ele sempre esteve ali comigo, mesmo eu antes de saber o que eu queria. Eu já sabia que eu queria seguir na carreira de fazer roupa e eu queria seguir nisso. E eu acho engraçado porque eu sempre tentei saber da engenharia de cada roupa, né? De saber como elas eram feitas. Eu pegava as minhas roupas e eu cortava elas Que na legal! no molde delas para saber como grudava, como elas eram costuradas e como cada parte funcionava. E era muito isso, de tentar entender toda a engenharia da roupa, como funcionava uma roupa. Então, o mundo da moda ele começou também nessa parte de tentar entender como funcionava uma roupa, não só a parte da estética, mas a parte funcional dela também, né? Fora que eu fui muito influenciada, como toda garota, todas as meninas que hoje em dia fazem moda, muitas na verdade, por filmes como Diabo Veste Prada, De Repente 30 e Como Perder um Homem em 10 Dias e outros filmes também da Disney que influenciaram bastante com que estivesse aqui hoje. Então, até a gente teve o Diabo Veste Prada 2 agora, e pra mim foi muito legal ver isso de novo nos cinemas, né? Porque me bateu uma nostalgia de meu Deus, a minha infância, a Ana de 5, 6 anos, tipo, via esse filme e sonhava em ser alguém no mundo da moda, em mexer com roupa, em criar, em ter todo esse universo de vestir alguém, de criar uma peça, de toda a engenharia. E hoje em dia, tipo, com 25 anos eu tô aqui, eu já tô no lugar onde que a Ana daquela época sonhou. Então, foi muito nostálgico pra mim isso, foi muito nostálgico assistir no cinema, mas basicamente foi isso. Eu fui criada por Deus pra estar no mundo da moda e isso foi um dom que ele me deu e eu sou muito grata por isso, porque realmente não foi uma profissão que eu escolhi, mas ela que me escolheu, né? Ai, gente, que coisa mais linda! Primeiro de tudo, quero te dizer parabéns. Eu sei que não é fácil, nada que a gente escolhe é fácil. Eu tava falando essa semana com algumas pessoas e eu falei assim: se você colocar na mente que você quer comprar uma maçã, você vai chegar no mercado, você vai encontrar de tudo, menos a maçã. Nossa, Então, tudo que a gente coloca uma meta, normalmente o desdobramento, o processo, o tão famoso processo, não é fácil. E quando você fala sobre engenharia da moda, como que você vê isso hoje, né? Você já falou sua idade, então assim, já tá aberto para todo mundo. Não fui eu que perguntei, vocês viram, ela falou abertamente. Como que você vê hoje quem está chegando agora? As pessoas, você falou que você se sentiu já bem sucedida até aquele ponto, né? Porque você assistiu novamente ao filme e aí você viu que, poxa, você já chegou naquele lugar ali que era tão almejado por você. E isso dá uma gratificação, né? É aquele famoso tapinha nas costas que a gente mesmo se dá, né? Agora eu te pergunto, como tem vindo essa nova geração na moda? O que você tem percebido que talvez tenha faltado ou oportunidades que eles tenham hoje você talvez não tenha tido? Como é que tá isso hoje? Então, eu acho que eu ainda tenho muita oportunidade, né? Tipo, eu ainda sou muito nova,
né? Não comecei agora, a minha carreira dentro da moda começou antes até da minha faculdade, né? Eu já mexia com isso. Mas mesmo assim, é, eu acho que o mundo da moda, como vários outros nichos, né, outras profissões, é um mundo bem elitista, né? A gente não pode Sim. negar. E tem muito trabalho, mas estão na mão de poucas pessoas. E é muito difícil você entrar, né? Você realmente precisa do network. E quando as pessoas falam, o mundo da moda também é grana. É grana, mas também é você ter o network. Então, sem network na moda, você não Então vai tem que funcionar. sair de casa, tem que dar as caras, Isso tem que estar aí. nos ambientes, tem que Exatamente. conversar. Tem que conversar, você tem que conhecer as pessoas, você precisa. Então, ai meu Deus, eu sou tímida, mas você vai ter que botar a cara a tapa. Eu vejo muita gente falando que falta oportunidade, realmente. Tem oportunidades que a gente tenta e só vai se você conhecer alguém. Mas de fato, você precisa botar a cara a tapa. Eu faço um estágio hoje na faculdade, mas eu já passei por alguns estágios que eu só consegui botando a cara a tapa. E foi eu que consegui, não foi ninguém que conseguiu pra mim. Indicações também, que foi botando a cara a tapa. Porque pessoas acreditaram em mim quando eu tava ali, né? Quando eu precisei. Então, Tem que se vender, né? Tem que tem que saber se vender. seu peixe, tem que se vender. Então a gente tem que entender que o mercado é isso. E eu não quero postar, eu não quero eu não quero aparecer, mas cara, o mercado da moda é isso. Você vai precisar aparecer, você vai precisar vender o seu peixe, vender a sua cara. E não adianta não querer aparecer. Realmente, quando você é consolidado no mercado, tudo bem, mas quando você não é, você vai ter que correr atrás assim. Você vai ter que mostrar a cara. E é isso. Você acha, com tudo isso que você falou agora, você acha que há diferença entre ser uma marca e ser um estilista? Ou você acha que no início você tem que ter essa junção, você tem que ser de cara os dois? Então, quando você cria uma marca, você precisa ser os dois, porque quem vai vender aquela marca vai ser você. Você vai ser a cara daquela marca. Quando você cria uma marca, você tem que, né, o marketing explica sobre isso, a comunicação explica sobre isso, você tem que ser aquilo ali, você tem que criar um desejo nas pessoas, né? Eu tô no penúltimo período da faculdade e tá sendo basicamente comunicação esse período. Eu gosto muito dessa parte. E a gente está tendo que ver muito isso sobre melhorar, sobre essa consultoria de marca. Então, você tem que criar um desejo nas pessoas, você tem que criar uma vida ou um lifestyle que a pessoa olha para aquilo ali e fala: eu quero ser essa pessoa, eu quero viver aquilo ali, eu preciso estar dentro desse universo. Então, a marca ela vai precisar ter a sua cara de início, né? Pelo menos no início, para as pessoas saberem o que elas estão comprando, de quem elas estão comprando, como é que está sendo aquilo ali, gerar esse desejo, gerar esse sentimento na pessoa para a pessoa conseguir comprar, tipo, você conseguir gerar um público. Você acredita que mesmo quem tem um caixa grande, né, para investir na sua própria marca, você acredita que ela precisa ainda assim se expor e realmente vender a marca? Ou você acha que com dinheiro basta? Porque tem muita gente que pensa assim, se eu tivesse dinheiro eu nem apareceria. Colocaria os modelos, pagaria o cachê de todo mundo e montaria a marca. Como é que você vê isso? Então, você vai precisar ter alguém de frente daquilo ali. Você pode contratar uma pessoa e essa pessoa ser o rosto da marca. Sim. Mas você acha que isso faz com que a marca comunique? Porque hoje está muito no hype, né? Da gente ter essa questão de comunidades, criar vínculos, associações. Isso é muito bom, porque isso tira da monotonia da pandemia. Sim. Onde todo mundo ficou muito no online. Então, isso acaba trazendo a gente mais pra vida, né? Propriamente dita. Cara, a gente tem várias marcas que fazem isso. Uma que eu gosto muito, muito mesmo, é a Lages. Não sei se você já ouviu falar, ela é uma marca bem jovem, ela foi criada inclusive na pandemia, e a Lais ela é de uma influenciadora chamada Luana, e ela fez exatamente isso, ela criou um universo de desejo com a Lais, onde as pessoas, onde as meninas, elas
olharam para aquilo e pensaram, meu Deus, eu preciso estar dentro desse universo. Então, além da marca Lies, ela criou um Instagram para a marca que se chamava Lies Club. E aí ela postava tudo sobre o dia a dia, postava sobre academia, ela indo na academia, e como se fosse um daily da própria marca dela. Então tinha o backstage e um daily dela. Então, além dela ser o rosto da marca dela, no Instagram pessoal, ela ainda era o rosto da marca dela na marca, né, na Lies, e no Instagram dele da marca, que é o Lies Club. Então, o Instagram da Lies Club acabou crescendo bem mais até do que o próprio Instagram da marca, da Lies, e acho que, não sei se mais do que o dela, mas criou uma comunidade ali, realmente. Sim. E isso foi muito boa para as vendas dela, tanto que ela foi uma eu acho que a Forbes Brasil até botou ela nas com menos de 30, mas ela realmente criou um patrimônio ali, ela criou uma comunidade, um ecossistema, né? E tipo, a marca dela superou o faturamento, acho que mais de 1 milhão, ficou muito bem. Tanto que as garotas, você vê os depoimentos das meninas, é um ótimo depoimento, né? Das meninas falando, ai, eu quero entrar e tal. Gente, eu sou louca pelas roupas da Lies. Eu fico assim, meu Deus, eu preciso ter. Porque realmente gera um sentimento de pertencimento. Todo o marketing que é feito, toda a comunicação de moda que é feito ali. E as roupas também são boas. Então tem a qualidade das roupas, tem o marketing, tem a entrega de todos os lados, então. É uma boa entrega, sabe? Ela soube vender o peixe dela. Então é basicamente isso. Você diria que você se inspira nela? Eu diria total que eu me inspiro nela, tanto para consultoria da marca que eu tô fazendo agora nesse trabalho, quanto para minha marca. Eu olho para isso, a marca que eu tô criando, e eu falo, meu Deus do céu, é esse sentimento de pertencimento que eu quero criar. As marcas, né? São mais de uma. Mas é esse sentimento de pertencimento que eu quero criar. É esse marketing que faz a pessoa entrar no dia a dia que eu quero que eles sintam. Isso é muito importante. E o que você sente quando você se sente pertencente a uma marca que deixa de ser algo fútil, né? Que passa a ser algo que realmente você se sente ali naquele clube, naquele grupo, naquela comunidade mesmo? Eu acho que dependendo do que a marca passa, você acaba até romantizando a sua vida, né? No caso da Lies é isso, mas tem outras marcas, como essa marca que eu tô trabalhando nesse trabalho, que é a Vagalo, que ela traz um sentimento mais de businesswoman, tipo assim, meu Deus do céu, eu sou essa mulher que eu queria tanto ser, eu almejava, né? Uma marca mais casual, chique, mas que é feita de roupa de trabalho. Então, eu olho e falo, meu Deus, eu quero ser essa mulher. Então, é isso que a gente tem que sentir quando a gente olha para as marcas. É aquela inspiração, né? Aquele extra, né? Eu quero ser assim. No caso da Lies, é tipo assim, eu quero viver nesse universo totalmente feminino, romantizando a minha vida. No caso da Vagalo, é isso de, eu quero ser essa mulher. Mas tem outras coisas que a gente que uma marca pode trazer, tipo pertencimento, vamos supor, uma marca mais voltada para o gospel. Eu quero sentir esse pertencimento de que eu sou parte dessa comunidade, sabe? Sim. Literalmente. Lá fora a gente teve a Fear of God, né? Nossa, trouxe muito isso. Eles trouxeram essa vibe, esse enredo. Então, é esse enredo, tipo assim, eles trazem isso aqui, a gente tem a Welcome Amen, que é incrível também, né? E isso aí é outra coisa muito legal, como a comunidade gospel, ela tem sido falada muito na moda. Sim. E como eles tomaram um espaço muito grande agora, tanto com marcas quanto com marcas que partiram de ministérios em igrejas. Então, eles têm tomado um bom movimento. Lá fora isso já faz algum tempo. Sim. A gente conheceu muito bem, eu e minha família, a Hillsong. Muito boa. Né?
E assim, a gente via a galera almejando cada vez mais fazer parte, estar ali. Sim. E isso eu acho que só acontece quando eu acho que isso sai do marketing e entra para a essência, para a verdade, sabe? Quando passa a ter verdade no que você traz, seja num tecido, seja num corte, numa costura, seja na mensagem que você coloca, porque às vezes tu pode colocar uma baita de uma mensagem inspiradora e tipo, você não sabe vender aquilo, você não sabe trazer esse enredo. Às vezes tua mensagem é uau, entendeu? Mas você não tá sabendo ornamentar aquilo ali para realmente impulsionar a venda. Então, quando a gente traz essas conversas de comunidade, quando a gente traz, né, o comentário aberto, não, me mande mensagem, eu acredito que o público realmente, as pessoas não sentem um distanciamento, né? Que por muitos anos o luxo foi por muito distanciamento. Nossa, sim. Porém, o que muita gente não sabe, com certeza você deve saber disso, mas o que muita gente não sabe é que existem essas comunidades dentro das grandes grifes, mas você precisa atingir uma certa pontuação. Igual a Hermès, né, que é a mais falada. Sim, e as pessoas acham às vezes que a Hermès é só você comprar a bolsa, sair comprando bolsa. Não, tem deveres. Você tem que atingir um nível antes de comprar pelo menos uma bolsa. E eles fazem a curadoria em eventos. Eles te convidam para alguns eventos para daí pesquisar se você tem boas maneiras, se você realmente vai saber conduzir a marca. Eu acho isso muito legal. Porque você tem... Você acha que o brasileiro se adaptaria a essa curadoria? Não. Mas eu acho muito legal, porque isso cria... O marketing da Hermès, não só da Hermès, tem outras grifes que também são assim. É interessante porque eles geram um sentimento de desejo absurdo na escassez. Na escassez de, tipo assim, eu dito, se você pode comprar o meu produto. Você não dita nada. Se você comprar, eu escolho quem pode comprar. Não é se você tem bolsa ou não pra isso. Você pode chegar lá, filho, a pessoa com dinheiro, se eu chegar lá com 100 mil reais, eu, que não tenho vínculo nenhum com a marca, eu não vou comprar. Não. E isso eu acho... Acho que você só sai de lá só com lencinho. Se bobear nem com lencinho. Mas eu acho legal também que aí você pega a bolsa e isso gera tanto uma validação pra bolsa que uma Birkin ou até uma Kelly usada vale mais do que a nova em loja. Porque é tão difícil de você comprar que o preço... Aqui no Brasil, o preço de um carro popular ou mais na vida. E o engraçado é que quando é afiliado da marca e não conseguiu comprar e comprou de forma, vamos dizer assim, terceirizada, que não foi diretamente pela marca, as pessoas ainda falam assim, mas eu tenho cadastro lá. Minha pontuação está em dia, porque realmente ficou muito difícil. Ainda vem esse discurso. Ouvi já muito isso na Inglaterra. Não, olha, eu comprei, mas é registrada, tem todos os documentos. Comprei porque não consegui comprar dentro da marca. Não, porque a marca não me possibilitou. Isso. Ou então são aquelas bolsas, né, que tipo assim, eles só fazem 5, 10. Tem uma que eu acho que só tem 3 no mundo. Eu acho que eu sei qual é. Uma Birkin que de pele de jacaré, só que tipo assim, é um específico, tanto que ela é acho que 350... É um corte específico? Eu acho que ela é 350 mil dólares essa bolsa, alguma coisa assim, ela deve estar valendo mal, mas chega a mais de 1 milhão aqui. Uau! É bem, tipo, absurdo, eu acho que são 5 delas no mundo todo. E eu acho muito interessante a história dessa bolsa, né? E toda vez que eu lembro que as pessoas falam sobre a Birkin, e aí eu lembro de como é difícil comprar ela, eu lembro da série, não sei se você já viu, a Sex and the City. Sim. Que tem um episódio onde a Samantha, ela tenta de todas as formas comprar uma Birkin, e naquela época era anos 90, anos 2000, então a Birkin, tipo assim, tava no auge, ela tava estourada, e todo mundo tentando comprar, e aí ela entra na fila de espera, ela fala, ela não consegue, e a Samantha é RP, né, então ela bota o nome de uma atriz que tava estouradíssima, ela consegue comprar pra atriz. Eu
amo esse episódio. Foi um truque que ela deu ali. Não, ali ela foi espertíssima, mas o nome dela não subiu na e-mail, né? Muito bom. Não, mas é isso que eu falo. Lá na Inglaterra as pessoas se preocupam muito em estarem ligadas à marca, afiliadas mesmo, porque acaba que se torna uma afiliação, né? Você se torna também, não somente afiliada, mas se a gente for falar num português mais fino, embaixadora, né? Da própria marca, né? E o que você diria que hoje é a sua meta em relação a gente, não sei, gente, eu não sei se ela quer falar da marca dela agora, se ela já quer anunciar a nova coleção, eu vou deixar ela bem à vontade com isso. Então, por enquanto, são duas marcas, né, totalmente uma diferente da outra. Agora eu tô tentando focar e trazer mais a marca que vai voltada pro gospel, né, e a gente tá em construção, né, meio que eu tenho um bebê que sempre foi uma marca que eu trabalhei, né? Acho que ela foi meu primeiro bebê, que trabalho há 5, 6 anos. Não é minha marca, mas ela é uma marca que eu cuido, que é voltada para um ministério em si. Então, tipo, eu já tenho experiência com isso. E lá vocês produzem qual tipo de roupas? A gente produz... É blusa, é short, qual tipo? A gente produz de tudo, né? Mas agora é mais blusas e parte de cima, mas eu sonho muito em produzir uma coleção inteira, né? Só que a gente, né, não é uma marca minha, mas a gente acaba sendo diretora criativa de tudo, né? Porém, eu sentia muita falta de ter algo nesse nicho meu, e sempre falaram muito pra mim: cria uma marca gospel, cria uma marca de blusas gospel, de roupas gospel. E assim, só blusa nunca foi minha vontade, né? E se eu for fazer alguma coisa, que eu vou fazer, né, que agora a gente vai começar a lançar com a marca, vai ser algo toda uma coleção, sabe? Então eu senti isso muito de Deus, de trazer uma coleção, trazer uma marca voltada pro gospel, né? E ter isso comigo. Eu vou ter o controle de tudo, sabe? Vou continuar criando pra marca que eu faço, né? Cuidando dela, mas sendo algo só meu. E isso pra mim tem sido incrível, né? Porque acaba que lá eu também tenho liberdade para criar, mas agora vai ser uma liberdade maior, porque vai ser sua assinatura. Vai ser minha, né? Não que eu não tenha, não que não seja minha assinatura lá, mas vai ser algo meu mesmo. E sempre as pessoas falaram: por favor, faz algo seu mesmo. E ela vai ser minha. E eu tô muito feliz, né? Porque a galera sempre me apoiou muito. Então eu penso em A gente já tem previsão de quando que a gente vai começar a ver uma movimentação sobre? Nos próximos meses. Trazer ainda esse ano? Olha aí, gente. Eu quero vocês acompanhando ela. Eu tô querendo trazer algo para final desse ano, né? Vamos tentar trazer. Mas a marca já tá começando um planejamento para sair do papel e começar a estourar, né? Então, fiquem ligados, mas eu tô muito feliz com isso. E não vai ser algo só blusas ou camisas, não, vai ser algo, primeiro, de qualidade, que vai gerar um sentimento de comunidade, né? Então a marca, ela vem trazendo esse movimento de comunidade voltada para pessoas do gospel. Então, com isso, mas algo bem feito, sabe? De qualidade, tecido de qualidade, tanto parte de cima quanto parte de baixo, modelagem muito bem feita e unissex. Ai, que legal. Né? Obviamente vão ter coisas voltadas específicas para meninas, coisas específicas para homem, mas agora com o primeiro drop seria, né, com a primeira coleção, algo unissex, que abrange os dois, mas que seja ajustável tanto para um corpo quanto para outro, né? Então vocês estão percebendo que
ela deu todo o valor dela pra gente, porque essa mulher não tem tempo de estar dando entrevista e ela tá aqui no Sotaque Cruzado. Então, por favor, vocês não me façam passar vergonha. Acompanhem o trabalho dela, porque eu acredito... Ela tava criando. Ela tava trabalhando. Antes de vir pra cá. E eu falei pra ela, vamos gravar, por favor, fala com a gente. E ela veio falar. Então, gente, olha, qual que é seu @, Ana, no Instagram? Ana M. Matoso, acho que é esse. É esse mesmo, Ana M. Matoso, Matoso com 2 T's. Bom, de qualquer forma, eu quero que você preste atenção na descrição que nós vamos deixar dessa entrevista, porque lá também você vai poder encontrar todos os contatos da Ana que a gente vai colocar lá para vocês, até mesmo você que queira que ela leve a marca dela gospel para outros países, saiba que a curadoria dela em relação a essas coisas está com a Aloha Brasília. Então chama a gente, vem falar com a gente, que aqui a gente está cuidando de tudo. Tá todo mundo aqui trabalhando mesmo, trabalhando duro. Ana, fala pra gente sobre essa questão do mundo gospel e você se descobrir na moda. Nossa. Como é que foi essa junção? Como é que uma coisinha ligou na outra e quando que você entrou no mundo gospel? Nossa, eu tenho um testemunho muito, muito legal sobre isso, né? Eu me converti em 2019. Né? Hoje em dia tem até bastante tempo. E eu já era ligada na moda, né? Eu ia, inclusive, em 2019 fazer um intercâmbio, no caso, e aí pulou para 2020, que era ligado na moda. Sim. E quando eu me converti, essa era uma das coisas que eu sempre me perguntava, eu ficava me perguntando, né? Eu era um bebê na fé, então não sabia muito das coisas, mas ficava me perguntando, Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, será que é isso que você quer? E eu ficava na minha cabeça, será que o Senhor quer que eu fique no mundo da moda? Será que Ele não quer? E se Ele não quiser... O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu! E aí eu ficava, tipo, com muito medo, né? Não entendia, de fato, o que estava acontecendo. Não tinha maturidade espiritual. E aí eu lembro que eu me converti um pouco depois do meu aniversário, né? Eu faço em fevereiro. Então, converti acho que em março e... Acho que em abril eu tava me batizando. Quem te levou na igreja? Você foi sozinha? Não, quem te convidou? Uma amiga da minha mãe que me levou. Que legal. Ela e a família dela. Inclusive, hoje em dia, o marido dela é um dos meus pastores. Incrível eles são incríveis. Eles me levaram, foram me apresentando as coisas, né? E foi muito legal o encontro que eu tive com Deus, porque eu fui muito decidida. Eu cheguei na igreja, um mês depois eu já me batizei e aí já comecei a servir na igreja, então foi tudo muito rápido, né? Eu era muito um bebê espiritual e eu entrei em fevereiro. Quando foi, acho que em novembro, teve uma conferência de jovens na minha igreja. E eu lembro de uma palavra muito específica que quem deu foi um pregador chamado Gustavo Paiva, que ele começou falando sobre o chamado, né? E Deus, ele chama a gente para falar sobre o evangelho em si, né? Mas chamado específico. E aí ele começou a falar sobre chamado, blá, blá. Anos depois eu fui ver essa pregação e, cara, surreal. E aí ele falou em específico, sobre o chamado da moda também. E eu lembro claramente de Jesus falando comigo nessa hora. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que Jesus falou comigo. E ele falou e me confirmou no meu coração sobre o meu chamado dentro da moda, que iria abranger não só aqui, mas que eu iria viver grandes coisas nisso e que esse sim era o chamado que o Senhor queria pra mim, né? E eu lembro de ir lá na frente e me ajoelhar, chorar, e ele orar por isso. E o Senhor falando comigo e me confirmando esse chamado, falando que algo que ele faria, que ele botou no meu coração quando eu era pequenininha, ele estava confirmando e que ele ia fazer muito, não só aqui no Brasil, mas seria algo maior sobre isso. E que eu iria ver nos próximos anos, né? E foi muito engraçado que ele falou que eu serviria a ele com a moda. E aí eu fiquei tipo assim,
Senhor, como assim? Como eu vou servir? Porque na minha cabeça eu achava que eu só serviria ao Senhor se eu estivesse na área da saúde, ou se eu estivesse advogando, ou como médica, ou servindo, voluntariando, ajudando as pessoas. Só assim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Um ano depois, nessa mesma conferência, eu tava fazendo as roupas. Uau! E eu lembro que uma amiga minha, nesse ano que o Senhor falou comigo, nessa vez que o Senhor me confirmou, ela que estava fazendo as roupas, ela fazia sozinha. E aí eu lembro do Senhor falando, daqui a um ano você vai estar com ela fazendo as roupas. E foi o que aconteceu. Olha que legal! Essa minha amiga fundou esse ministério, eu entrei junto com ela, na época era eu, ela e mais uma pessoa, e foi lá que a gente eu comecei a fazer as roupas, né, sou de lá até hoje, ainda faço as roupas, ela saiu da frente, né, e eu entrei com uma outra amiga minha. A gente tá na frente da juventude, das roupas, dessa parte desse ministério de moda, né, esse time parabéns. de moda da juventude, né, da minha igreja. E foi muito legal porque através disso ele continuou afirmando essas coisas e o meu chamado, né? E aí depois disso eu comecei ali e eu aprendi muito dentro dali. Vocês acham que vocês não vão aprender servindo, não vão aprender na igreja? Gente, mentira. Foi dentro de um ministério, de uma igreja, que eu aprendi a fazer ficha técnica de roupa, eu aprendi a criar de fato, como funciona o sistema de uma coleção, como desde a hora de você falar com o fornecedor, e foi lá que eu aprendi a falar com o fornecedor. A negociar aquele preço. A negociar tanto preço quanto entrega. Gente, eu viro outra pessoa quando eu tô tendo que... a boa negociadora. Não, nem negociar, mas na hora que eu tô tendo que falar com um fornecedor de cadê minhas peças? O que eu vou fazer? Cadê o prazo? São seus babies, né? São meus babies. Aquele ministério é meu baby. Então, tipo, foi lá que eu aprendi isso. A lidar com o fornecedor, fazer coleção, a lidar com a opinião do público, porque a gente ainda tem que lidar com a opinião da galera. Sim, e por o feedback. com feedback. Por mais que seja cristão, gospel, a gente tem opinião negativa também. A gente tem que lidar com hater também. Então foi ali que eu aprendi a lidar com tudo isso, né? Então foi antes de faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tava com uma carguinha. Eu já sabia fazer tudo isso, eu já ajudava a cuidar, né? Eu acho que quando eu entrei na faculdade... Você teve o estágio antes da faculdade, então, né? Eu tive o estágio antes da faculdade e do estágio, né? Um trabalho não remunerado. Mas isso foi muito bom, porque eu já tinha uma experiência, sabe? E eu aprendi exatamente vivendo na vivência, na experiência, né? Naquela época a Bia ainda tava, né? A minha amiga ainda tava de frente, eu tava ali ajudando ela, mas eu era... ajuda, eu era o braço direito, né? Quando entrou eu e a Marina, a gente dividiu as funções e ficou mais na reta. Então, eu aprendi mais ainda, né? E não é só isso, é agir em loja também, porque a gente tem a loja. Então, tudo isso eu aprendi lá para depois entrar para a faculdade. E na faculdade entrou também outra coisa, tipo, porque além, né, de entrar numa faculdade, as pessoas que são universitárias sabem o quanto é difícil ser cristã numa faculdade, entrou isso do meu chamado também lá dentro. Eu abri uma célula dentro da faculdade e depois eu fui entender que naquela pregação daquela conferência o Senhor também tinha falado comigo sobre o meu chamado dentro da universidade com a moda. Uau. Então eu acabei levando uma galera, né, nessa célula. A gente ainda tem essa célula, né? Ela ainda não acabou, eu ainda não me formei, então ela ainda não acabou. E muita gente já passou por essa célula, né? Muitas pessoas se batizaram, conheceram a Cristo na célula, então... Que bacana. É uma célula que a galera basicamente toda é de moda, então a moda também juntou essa galera. Então, por isso que eu falo, meu ministério se fundou tanto a universidade quanto a moda, e através da moda... Jesus foi conhecido dentro da minha faculdade, com pessoas conhecendo a ele, se batizando, e a gente tem vários testemunhos assim de hoje em dia de meninas que são minhas amigas que conheceram a Cristo através da moda. Não só assim, mas eu tenho testemunhos de pessoas que compraram uma camisa, conheceram a Cristo através de uma camisa, ou voltaram para Cristo através de uma camisa que elas compraram uma conferência, sabe? Ou uma camisa que elas ganharam de presente. Então, a moda ela também estava ali dentro da faculdade. E
o Senhor, então, ele fez tudo isso, sabe? Eu acredito muito que ele botou dentro do meu coração, quando eu tinha 6 anos de idade, o dom e a vontade de servir a ele com a moda, mesmo eu não conhecendo a ele, porque eu só fui conhecer ele quando eu tinha 18 anos. E minha caminhada, então, começou quando eu tinha 6 anos, mas, de fato, com Cristo, conhecendo e fazendo ele conhecido, através da moda, foi com 18, 20, 21 anos, sabe? E tem sido incrível desde então, porque todo ano é uma coleção diferente, né? O Ministério, ele exige da gente essas coleções e, gente, não é um ministério de styling, tá? Apesar de ter styling também, a gente poder fazer isso, não é um ministério de styling, é um ministério real de moda. Então, a gente faz coleção, a gente faz ação social voltada para moda, então a gente faz brechó para arrecadar fundos. Que legal. A gente fez um tempo atrás que arrecadou para aquela enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente também faz ações sociais, levando a moda, fazendo pessoas aprenderem a costurar para ganhar um dinheiro extra. Então, assim, é um ministério voltado para moda, mas que faz essa ação social, faz roupas. Então, a gente tem esse ministério, e esse ministério foi meu baby, né? A loja e a marca, né? Essa marca foi o meu baby, né? E foi ali que eu aprendi tudo. E hoje em dia a gente tem ganhado um espaço maior, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, com isso. E aí é lidar com a opinião das pessoas, né? Nem sempre foram positivas, já tive feedbacks ruins. Mas eu não deixo muito isso atrapalhar, não, porque sempre tem, né? E essa última coleção foi incrível, incrível, incrível. Eu fiquei totalmente apaixonada pelo que a gente criou, e é isso. Parabéns por tudo isso. Parabéns pela comunidade que você faz parte, que é essa comunidade gospel, viu? A Sotaque Cruzado parabeniza esse tipo de ação, porque acaba sendo uma ação social, você vê, foi algo que te preparou para uma faculdade, então assim, muitas pessoas também não têm condição de fazer o pré-vestibular, não tem condição de tanta coisa, e hoje em dia eu acho que o sistema acadêmico vem se adaptando cada vez mais para quem tem a prática, e não só a teoria, o diploma de outros lugares. Isso. Então hoje tem também muita prova técnica, né, do que você realmente sabe fazer, como que você lida com aquilo, e você falou uma coisa muito interessante, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas quem já me acompanha há algum tempo sabe que às vezes eu falo disso. Eu aprendi administração, eu aprendi logística, eu aprendi a lidar com pessoas também, foi no âmbito mais difícil para mim. Porque eu era muito julgada e foi no mundo gospel, mas o mundo gospel antigo, porque antigamente podia bullying, podia muita coisa. E aonde mais eu aprendi a ouvir o não e continuar de pé, entender que o não era para algo que eu estivesse exercendo e não para Flávia, sabe? Eu tive que ter muito esse discernimento e muito nova. Porque eu cheguei na igreja muito novinha, eu era criança ainda, era adolescente. Quando eu estive numa posição dentro da igreja, meus pais tiveram que assinar autorização, porque eu era muito nova. Eu dei aula de português, no que chamavam de ler e escrever. A falecida mãe da Bombom, eu ensinei ela a ler a Bíblia, porque ela não sabia. Sério? Lá na igreja de Ipanema. Que demais, a filha dela é minha amiga, inclusive da faculdade, ela é incrível. Foi a mãe dela. Dona Maria, se eu não me engano, Dona Maria Aparecida. E eu era novinha e eu ensinava aquelas pessoas, e a maioria das pessoas que estavam naquela sala, Ana, eram pessoas já na sua melhor idade, sabe? Então, assim, eu vi o quanto era difícil para elas saírem, muitas delas ainda não estavam aposentadas, trabalhando. Então, assim, quando uma igreja, né, quando um ambiente social gospel, ele traz a vertente da educação com a cultura, com a arte, isso é super plausível e válido, principalmente que a gente está falando de Brasil, onde há uma escassez de letramento. E o lugar onde eu mais tive que lidar com críticas, né? Hoje eu estou dentro da matriz africana, de religião, mas aonde eu mais tive, aonde foi mais duro comigo,
foi o mundo gospel. Já passei por outras religiões, que eu sou muito curiosa mesmo. E então eu quero compartilhar com as pessoas e que a gente possa tratar sobre isso, que as pessoas não tenham medo do não, né? Que elas não se reprimam quando alguém diga algo, eu não gostei. Não, olha só, hoje a gente... Não tem muito não. Entendeu? E às vezes é o seu líder espiritual, eu não sei como que vocês falam, talvez é seu pastor, talvez né, é alguém que tem uma certa autoridade dentro dessa comunidade. Você não pode ligar. Eu já ouvi... Não só dentro, mas às vezes é público mesmo. Eu já ouvi não de um dos que mais tem patrimônio dentro do mundo gospel, dizer várias coisas pra mim. E eu dizia assim, vai ser do jeito que eu quero. E hoje eu já estive de frente com ele e falei, olha aqui, o senhor falou que não ia dar certo isso aqui. Olha aqui, eu fiz dar certo. Então não tem nada mais gostoso do que a gente separar o que é Deus falando e o que é o homem. Porque às vezes a pessoa olha pra gente, às vezes ela não dá nada pra gente. Mas Deus já deu tudo. Entendeu? Às vezes as pessoas podem achar que a gente é... aquele Davi, né? Que nem segurar uma armadura a gente tem capacidade. Mas é Deus que capacita, né? Não tá isso na Bíblia? Sim. Que Deus não escolhe seus capacitados, Ele capacita seus escolhidos. Isso. Então, eu quero muito que as pessoas que estão ouvindo a Ana falar, e principalmente se você fica um pouquinho acanhado de fazer parte dos grupos dentro da sua igreja, né? Se você se sente assim, mas ninguém vai gostar de mim. Não, todo mundo vai gostar de você. Exatamente. Vai ter alguém ali gostando de você. Sempre vai ter alguém. E você sempre vai encontrar o seu grupo. Isso, a sua tribo, né? A gente falava muito de tribo na minha época. Tinha a tribo de Judá, a tribo disso. Eu sou das antigas, gente. Eu não sou tão novinha igual a Ana, não. E a gente tinha muito isso. E o que eu acho mais importante também, você que talvez lidera uma célula ou alguma coisa, é dar atenção para as pessoas. É de fato cuidar, pastorear, saber ouvir, não ficar com aquele pré-julgamento. Fulano foi grosso comigo, não vou mais falar com ele. Não, vai ver a pessoa estava no mau dia, tenta de novo. Você também traz para perto. Isso acontece. E eu acho muito complicado, porque a gente até como líder também, as pessoas acham que a gente tá vivendo... super bem, né? Gente, a gente é humano, você também fica... Deus não fala mais horas contigo do que fala com outra pessoa, né, Ana? Não é assim, né? Capacitado para uma posição ali de cuidar, de pastorear alguém. Mas uma hora vai ser você também, né? Todo mundo foi chamado para cuidar. Todo mundo, né? Todo mundo. E eu acho que a gente tá aqui pra um cuidar do outro, né? Isso aí. Sem dúvidas. Ana, quero agradecer a você. Você trouxe tanto conhecimento, tanto acolhimento. Olha, gente, eu quero muito que vocês acompanhem a Ana. E vou falar uma coisa que eu tenho certeza que muitas moças, né? Moças que talvez digam assim, poxa, eu não tenho condição nem de comprar uma maquinazinha de costura. Eu quero que você chame a Ana, eu quero que você converse com ela. Fala comigo, eu adoro falar sobre Não que ela vai te dar uma máquina de costura. Ainda não tô nesse, nossa, é meu sonho. Mas eu tenho certeza que ela vai ter uma palavra para te dar, que vai confortar você e vai fazer você... Que eu acredito, Ana, que tudo é uma ideia. É uma ideia de com quem falar. Isso. É uma ideia da onde ir. Às vezes você tá em casa, do nada, te dá vontade, fulano te chama para um lugar. Você fala assim, não sei, vai ver aquele lugar lá, você vai encontrar quem você precisa. Às vezes, eu saio de casa, tipo, arrasada. Eu falo assim, caraca, eu passei o dia todo, como é que eu vou sair para esse social agora? Eu falo assim, não, eu vou, porque vai ver, é lá que eu vou ter a resposta toda que eu quis no meu dia de hoje, não encontrei, já me frustrei, então agora eu vou sair porque vai estar na rua. Às vezes Deus quer te botar naquele lugar e às vezes você precisa estar num lugar específico para saber exatamente, para viver exatamente uma coisa, então é isso. Saiam, conversem e vamos continuar sempre amando moda. Depois a gente vai trazer a Ana para poder a gente falar de uma coisa que a gente vai entender o olhar da Ana. Essa conversa vai ter o segundo bloco, já vou prometendo para vocês. Porque a gente vai falar sobre marca e patrimônio. A gente vai trazer o lado financeiro para poder entender que nem tudo que se compra é futilidade. E a gente vai começar a ensinar vocês. Que nada é futilidade. Nossa, eu amo esse assunto. A gente vai ensinar para você como que você vai justificar para os seus investidores, seja ele teu pai, teu marido. Ou vamos tirar um pouquinho a história do patriarcado, ou seja, sua mãe, né? Ou seja, sua avó.
Então, assim, seja quem for o teu investimento na moda, o teu investidor na moda, nós vamos ensinar até mesmo na questão tributária. Isso. Prometido, Ana? Vamos trazer isso pra galera? Vamos unir forças nisso? Gente, eu amo falar sobre moda até no financeiro. Bem financeiro. Porque às vezes as pessoas acham que, porque sempre foi na vida o homem comprando carro, o homem comprando relógio, Que porque são ele... patrimônio. Isso, porque ele... O carro nem tanto, mas porque ele precisa vender melhor, ele precisa mostrar que ele está melhor na profissão dele. E a gente, mulher? Sabe? A gente tem que começar a parar de... Ai, nossa, ela quer mais uma bolsa. Ai, nossa. Gente, bolsa é caro. Não é assim, entendeu? Mas a partir do momento que a gente começa a fazer a tributação dela corretamente, de todos esses artigos de luxo, não só você começa a ver certos descontos, como também você começa a ter patrimônio para negociar. Você está numa situação ruim, aquilo ali já está no teu patrimônio. Aí você tem como negociar com o teu banco, que você tem aquela obra de arte como segurança. Então, segurança não é só casa própria, não é só o carro que você pode colocar ali. Tem outras coisas, e isso a gente vai trazer, né, Ana? Vamos trazer pra galera? Vamos, eu acho que até é bom, porque até relógio, eu acho que as pessoas não percebem que... E não sabem declarar. Não sabem declarar relógio. Não sabem. Nem como comprar, às vezes. Exatamente. Qual crediário é melhor usar para comprar, relógio, qual marca. Isso, como pesquisar isso, né? Como conservar isso também. Ih, gente, vai vir mais 2 blocos. Mais um bloco não vai dar, não. Vai vir mais 2 blocos, a gente vai trazer esse quadro. Até a roupa, dependendo da roupa, é um patrimônio. Assim que a gente se conheceu, a gente falou sobre isso, não foi? Um dos primeiros assuntos. Alta costura, gente, também é um patrimônio riquíssimo. Exatamente. E caro de se conservar, né? Às vezes tem que estar num armário específico, ambientado. De uma forma específica. Isso. Às vezes você tem no seu armário até uma baita de uma fortuna que pode virar seu patrimônio e você não sabe disso. Sim. Então, assim, eu vejo um monte de gente com rios de dinheiro, de bolsas e de artigos de luxo que não sabe que precisa, né? Como conservar aquilo, né? Nossa, como conservar é a minha parte favorita, né? Vamos restaurar essas coisas. Isso é um hobby maravilhoso. Mas a pessoa não sabe que aquilo ali, ela podia estar, né, rendendo dinheiro pra ela. Sim. E ela não tá ali. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Ana, muito obrigada por ter parado o seu tempo de criação para ter vindo falar com a gente. A gente está muito feliz de receber você no nosso Sotaque Cruzado. E com certeza vem o 2º, 3º, 4º, 5º bloco com a Ana. Eu amei falar disso. Isso. Obrigada, Ana. Bom, um grande beijo para você. Fica com a gente. E olha... Eu tenho certeza que nós, quando essa entrevista sair, eu tenho certeza que nós vamos estar muito felizes também na Copa do Mundo, que a gente está gravando isso antes. Um pouco antes, da mistura. Então assim, fica aqui com a gente e segue a Ana nas redes sociais, as descrições estão na descrição mesmo desse podcast. E a gente se encontra por aí, pessoal. Fiquem ligados nas novidades, porque sempre tem. Um grande beijo para vocês e obrigada mais uma vez. Beijo, Ana. Beijo.